Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenori e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a permeabilidade celular. Então, como nós já vimos, né, na aula passada, as membranas das células vão ser formadas basicamente por fosfolipídios. O que seria isso? Seria uma molécula formada através de um grupamento fosfato, de um fosfato, daí o fósforo, certo? E ramificada, né, através de lipídios, ok? Então, por isso, de dois lipídios, na verdade, uma dupla cauda, então por isso o nome fosfolipídio. Essa estrutura é uma bicamada, certo? Então, nós temos, então, uma bicamada fosfolipídica e nós temos imersas ou ali ancoradas a essa membrana proteínas, certo? A nossa membrana plasmática, ela tem uma finalidade muito importante, que é a de limitar a célula. Ela divide o meio extracelular do meio intracelular. Vale salientar também que tanto esse meio extracelular quanto o meio intracelular, ele vai ser formado basicamente por água. Então, a célula está mergulhada ali em água, em ambiente aquoso, certo? Que pode ser o líquido intersticial, pode ser líquidos provenientes do próprio sangue, ok? Pode ser a própria linfa do sistema linfático, isso falando, lógico, em seres humanos. Em organismos unicelulares, ele necessita, né, estar em local, ali em moléculas de água, inclusa ali em moléculas de água, ok? É graças a isso que, já que a célula possui ali um processo metabólico, ela precisa também ter contato com o ambiente externo. E o ambiente externo tem um contato também com o ambiente interno desta célula. E isso existe, para isso, né, existe uma capacidade da célula, das membranas plasmáticas, que é a de permeabilidade celular, certo? Ou seja, existe-se uma comunicação entre o meio extracelular e o meio intracelular, e o contrário também acontece, ok? Nós podemos dividir esse processo de permeabilidade celular em dois tipos de transportes principais. O transporte passivo, que, como o próprio nome diz, não existe gasto energético. Por quê? Porque as moléculas, elas vão a favor, na verdade, de um gradiente de concentração, ou seja, eu estou mais concentrado do lado de fora e dentro, no interior da célula, tem menor concentração, então, naturalmente, aquela molécula que está em concentração maior do lado de fora passa para o meio interno, ok? Sem gastar energia. E nós temos o transporte ativo, que, como o próprio nome diz, né, existe gasto energético. Normalmente ele vai contra o gradiente de concentração e nós vamos ver esses tipos de transportes agora, ok? O primeiro transporte passivo que nós temos é a osmose. Lembrando sempre que osmose vai transportar, vai transferir sempre solvente, normalmente água, certo? Então, observem só. Em uma membrana semipermeável, o que seria uma membrana semipermeável? Uma membrana que só atravessa solvente, ok? Não atravessa nenhum soluto. Em uma membrana semipermeável, nós temos em um lado delas uma solução, na verdade, com bastante concentração, ok? E no outro lado, com pouca concentração. Eu lembro a vocês que tudo tende ao equilíbrio, ok? Então é necessário que haja ali um equilíbrio entre essas duas soluções. Ou seja, já que nós vamos estar falando de uma membrana semipermeável, vai se transferir água
do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Vocês concordam comigo que aqui, para manter o equilíbrio, aqui precisa de muito menos água do que aqui, do que este lado aqui? Sim, certo? Então ocorre um processo de transferência dessa água, ok? Essa água passa do lado menos concentrado para o lado mais concentrado e aí os níveis de água eles são reestabelecidos. Nas células, certo? O processo de osmose também vai acontecer, ok? Então, observem só. Em um meio hipertônico, ou seja, o meio, o ambiente, tem muito soluto e pouco solvente. O que é que acontece? Uma água salgada, por exemplo, em um meio hipertônico, a célula ela perde água para o ambiente, certo? E se ela perde água para o ambiente, ela murcha. Isso acontece, por exemplo, na salada de vocês. Se vocês estiverem preparando lá o almoço e fizerem uma salada às 11 horas e colocar sal nessa salada e reservar, meio-dia, quando você for consumir essa salada, ela vai estar murcha. Por quê? Porque a água daquele alface, certo? Saiu de dentro das células da folha do alface para o ambiente. Por quê? Porque o meio está hipertônico, já que você colocou água. O que é que o pessoal faz? Só coloca lá o sal quando for consumir, ok? Vê, se liga aqui que em uma célula vegetal, como ela tem a parede celular, ela murcha, certo? Ela perde a água, porém ela se mantém ali estabilizada graças a essa parede celular. Por quê? Porque na planta existe esse processo, né, de retenção da estrutura da planta para ela se manter rígida, certo? Para ela se manter em pé, estruturada, apesar de um pouco murcha, ok? Já na célula animal, o que vai acontecer é a morte dessa célula, certo? Ela se compacta, murcha e não tem mais possibilidade de sobrevivência. Em um meio isotônico, iso, igual, ok? As concentrações, tanto dentro da célula como fora da célula, estão iguais. O que é que acontece? As células elas estão normais, certo? Elas estão equilibradas. Tranquilo? Em um meio hipotônico, o que é que acontece? Dentro da célula tem mais soluto do que fora da célula. Então, eu tenho um meio hipotônico. Hipo, abaixo, pouco, certo? Hiper, muito, ok? Então, no meio hipotônico, o que é que acontece? A água entra na célula para manter o equilíbrio. Quando ela entra na célula, o que é que acontece? Em uma célula animal que não possui parede celular, ela vai absorver essa água, absorver, até que ocorre a lise celular. A célula ela estoura. Em células vegetais, por exemplo, ela entumece, fica bem túrgida, certo? Porém, ela não se rompe por conta da nossa parede celular que auxilia na proteção, ok? Isso é muito importante, né? Porque em plantas, por exemplo, da caatinga, né, do bioma caatinga, é necessário que haja, em períodos de chuva, a maior absorção de água possível. Então, as células, elas simplesmente ficam entumecidas, certo? E aí, durante um período de seca, por exemplo, essa água, ela vai iniciar um processo de gasto e ela pode ficar assim, plasmolizada, certo? Bem sequinha, porém sem a planta ela morrer. Tranquilo? Então se liga, meio hipertônico.
cheio de soluto. O que é que acontece? Em uma célula, a célula perde água e murcha. Meio isotônico. O meio, o ambiente, está igual em concentração de soluto, dentro e fora da célula, tudo igual, certo? E aí a célula ela se mantém normalizada. No meio hipotônico, o que é que acontece? Nós vamos ter pouco soluto na água de fora, certo? No meio extracelular. E aí a água entra na célula, entumecendo ela. Tranquilo? De uma forma bem geral, meio hipertônico, água com sal, por exemplo. Meio isotônico, água mineral. Tranquilo? Meio hipotônico seria uma água destilada, que a gente perde, retira ali todos os sais e fica somente H2O. Tranquilo? Gente, o segundo processo de transporte passivo é a difusão, certo? Nós conseguimos dividir a difusão em difusão simples e difusão facilitada, e nós vamos ver a diferença entre os dois. Lembrando que é um transporte passivo, então se liga aqui. Nós temos aqui uma alta concentração e aqui uma baixa concentração. Logo, através de um gradiente de concentração, ocorre ali a passagem desse soluto. E aí lembrem-se, osmose transporta água, difusão transporta soluto, certo? Osmose, solvente, difusão, soluto. Tranquilo? Quando ocorre um processo de difusão simples, ocorre o processo de passagem de soluto, certo? De um ambiente de alta concentração para um ambiente de baixa concentração, para que haja então o equilíbrio deste soluto, ok? Então, difusão simples. Essa passagem ocorre através da membrana, através da bicamada fosfolipídica. Tranquilo? Já na difusão facilitada, acontece a mesma coisa. Acontece a passagem de soluto de um ambiente de alta concentração para um ambiente de baixa concentração, certo? Só que ela é facilitada. Ela é facilitada por quem? Por canais proteicos, certo? Então, possa ser, né, que esses íons aqui, eles sejam apolares e não tenham afinidade, perdão, eles sejam polares e não tenham afinidade com com esses lipídios. E aí fica muito difícil deles conseguirem passar. Logo, existem proteínas que são apropriadas para que haja a passagem facilitada deste soluto, mantendo ali as concentrações na célula, certo? E por fim, nós temos o transporte ativo. Esse transporte ativo, ele vai contra um gradiente de concentração, certo? Ou seja, ele vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí nós temos como exemplo a nossa bomba de sódio e potássio. O que seria uma bomba? Então imaginem que você tem em casa um poço e para colocar a água na caixa d'água é necessário que puxe essa água. E puxe através de quê? De uma bomba de água, certo? Por quê? Porque o poço está abaixo do solo, não é isso? Abaixo da superfície do solo, e a sua caixa d'água está acima do solo. Logo, para que a água ela suba para a caixa, ela vai contra a gravidade. O transporte ativo também vai contra um gradiente de concentração. Vejam, aqui eu tenho menor concentração de sódio, aqui eu tenho uma maior concentração de sódio. Então, o transporte ativo vai contra o gradiente de concentração. No nosso poço, né, no nosso exemplo, eu vou utilizar a bomba de água, que vai gastar energia para que a água saia do poço
e vá para a caixa d'água. Ok? Então, se liga, no transporte ativo ocorre gasto energético. Ok? Por quê? Porque ele está indo contra o gradiente de concentração. No nosso exemplo aqui, nós temos a bomba de sódio e potássio. É uma proteína que, utilizando energia, e a energia celular, nós vamos ver um pouco mais na frente, é o ATP, é o trifosfato de adenosina, certo? Ele coloca íons de sódio para fora e, em compensação, ele coloca íons de potássio para dentro da célula. Então, no processo da bomba de sódio e potássio, o que é que ocorre? Ocorre a acoplagem de 3 moléculas iônicas, de 3 íons, na verdade, de sódio, e a acoplagem de 2 íons de potássio na proteína. Uma molécula energética, um ATP, é gasto. E aí ocorre um giro dessa proteína, colocando o sódio para fora e o potássio para dentro. Vejam só, nós temos muito sódio fora da célula e pouco sódio dentro da célula. Se ele vai para fora, ele está indo contra o gradiente de concentração. Logo, precisa gastar energia e é um transporte ativo. No potássio, a mesma coisa. Dentro da célula eu tenho muito potássio, fora da célula eu tenho pouco. Já que ele está indo contra um gradiente de concentração, é necessário um gasto energético. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque, por exemplo, é a partir dessa transferência iônica que o interior das células se tornam eletronegativos. E uma célula que precisa ter essa diferença no potencial ali energético, dentro e fora da célula, por exemplo, são os neurotransmissores, certo? São os neurônios, e aí para que haja ali a passagem dos neurotransmissores, é necessário que haja uma despolarização da célula e, consequentemente, mude-se uma carga elétrica celular, certo? E aí essas bombas ajudam nesse processo de repolarização da membrana. Tranquilo? Nós ainda temos os tipos de transportes através de bolsas membranosas, certo? É como se a nossa célula ela fizesse uma bolsinha com a membrana plasmática e ela conseguisse penetrar, adentrar ali as moléculas necessárias, certo? O processo de transporte entre bolsas membranosas de entrada é a endocitose e de saída é a exocitose. Então, se liga aqui. No processo de endocitose, endo, dentro, é quando ocorre a entrada ali de bolsas membranosas com algum nutriente ou água, certo? Ou até mesmo um vírus, por exemplo, uma bactéria, de acordo com o tipo celular. E ele consegue adentrar aqui e ser digerido. Nós temos 2 tipos de processos de endocitose. Nós temos a pinocitose, que é quando ocorre a entrada tanto de líquidos, como a água, solvente, certo? Como de pequenas partículas de soluto. Então, o que é que acontece na pinocitose? Acontece a formação da invaginação da nossa membrana, certo? A membrana, ela se invagina, logo essas moléculas, elas penetram e aí forma-se uma bolsa membranosa com as moléculas internas, certo? Dentro dessa bolsa membranosa. No processo de fagocitose, que é o segundo processo da endocitose, acontece a formação do que nós chamamos de pseudópodes, certo? Normalmente se engloba no processo de fagocitose
moléculas sólidas grandes, certo? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, sendo grande. O que é que acontece? Acontece a formação de falsos pés, de protuberâncias ali da nossa própria membrana plasmática, para que haja o envolvimento daquela partícula grande e sólida, certo? Então, na imagem, nós temos o seguinte: nós temos uma célula, essa célula vai se aproximando da minha partícula e vai emitindo como se ela estivesse dando um abraço nesta partícula e englobando esta partícula, ok? Esse processo de dar um abraço, de englobar esta partícula, é o que nós chamamos de fagocitose e ela é dada através dos pseudópodes. Quem é que mantém esses pseudópodes? Normalmente amebas, certo? Elas conseguem englobar através de fagocitose e células da nossa defesa imunológica, né? Um exemplo, que são os macrófagos. Então, os macrófagos, você tem uma infecção bacteriana, certo? Se cortou, tem várias bactérias ali, e aí os macrófagos elas saem do tecido e conseguem ali englobar, né, dar aquele abraço na bactéria, destruindo-a, certo? Formando aqui uma vesícula. Já no processo de exocitose, nós temos a saída dessas partículas, normalmente já digeridas. É o que acontece com o lixo celular. Então, vejam, a partícula aqui está a membrana, certo? E a partícula foi englobada. Formou-se aqui uma evaginação, quer dizer que foi uma pinocitose, certo? E a partícula ela tendeu a ser englobada. Quando ela se engloba, outras vesículas internas da célula se acoplam a ela, formando o que nós chamamos de endossomo. Esse endossomo vai digerir essas partículas, certo? Formando um lixo celular. E esse lixo celular ele se liga novamente à minha membrana plasmática e é retirado, certo? Esse é um exemplo bem típico, não é o exemplo da imagem, certo? Mas é um exemplo bem básico do que ocorre no processo de endocitose e exocitose. Tranquilo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.